Todo curso de raciocínio lógico começa com teorias de conjuntos, mas a teoria de conjuntos você tem que entender primeiro os números, os conjuntos numéricos. E os conjuntos numéricos são divididos da seguinte maneira. Você tem um número chamado número natural. O número natural são os números representados pela letra N, normalmente vem junto um risco, tá bom? Mas esse número natural, ele começa do zero, ele vai até o infinito, além positivo. Então, número 0, 1, 2, 3, 4, 5 são considerados números naturais, tá? Se aparecer para vocês assim, número natural com asterisco, quer dizer que o número 0 está fora, tá? Então, você vai começar a contar a partir do número 1. Então, este é o nosso primeiro número que temos que saber, número natural. Outro número que você tem que saber o seu nome, a sua nomenclatura, é o número inteiro. O número inteiro, ele é representado pela letra Z, tá ok? Ele começa do infinito negativo e vai até o infinito positivo inteiro, tá? Inteiro. Então, vem lá, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, tá ok? Então, pessoal, mas preste atenção, 0, 1, 2, 3 também é número natural. Então, é comum isso, tá bom? É o correto. Então, quer dizer que o número pode pertencer a vários conjuntos. Nesse caso aqui, já que a gente está trabalhando com número negativo, pegou um pedaço dos números positivos, ficando igual aos números naturais. Tá. O que acontece? Se chegar para você falar assim, Z positivo, quer dizer que ele quer os números inteiros, somente positivos. Só que o 0 entra, tá ok? Então, ele quer isso aqui, ó. Se ele falar para vocês que quer os números inteiros negativo, quer dizer que você vai vir do infinito negativo e vai até o número 0. Note-se que o 0 participou dos dois. O 0 só sai se estiver um asterisco. Se tivesse asterisco, você vai contar, por exemplo, menos 2, menos 1, 1, 2 e assim sucessivamente. Ó, o 0 saiu, tá ok? O 0 só sai com asterisco, beleza? Então, nós já temos dois conjuntos, números inteiros e números naturais, tá? Só que, o que eu quero aproveitar e falar com vocês? Mostrar um diagrama, tá? Mostrar um diagrama. O que é esse diagrama? Representação aqui, ó. Nesse conjunto, nós temos os números naturais, tá ok? Então, 0, 1, 2, 3, tá tudo aqui. Os números inteiros, eu vou falar assim, são os maiores, tem mais números, tem mais quantidade. Os números inteiros estão aqui, ó. Por quê? O 0, 1, 2, 3, 4 fazem parte desse conjunto. Só que os números negativos fazem parte somente dos inteiros aqui, ó. Tá ok? Então, ó, o menos 1, por exemplo, ele é inteiro, mas ele não é natural. Então, a gente representa isso aqui de forma de diagrama de Venn, ok? Outro número, tá? Outro conjunto numérico que vocês têm que saber são os números racionais. Os racionais, representados pela letra Q, eles são, olha só, todos os números negativos que a gente viu, tá? São os números negativos, todo esse pedacinho aqui também, ó, e são os números positivos. Tá, mas o que tem de diferente nesses números aqui? A diferença é que os números racionais entra a fração, tanto positiva quanto negativa. Então, vamos por assim, ó, meio em fração, menos 3 meio em fração. Isso aqui são números racionais. Outro, dízimas periódicas. Dízimas periódicas são números que têm uma sequência, tá ok? Exemplo, assim, 0,666 e 3 pontinhos, e vai no 666. 1,21, 21, 21, tem uma sequência, tá ok? Então, nós chamamos de dízimas periódicas, tá? E também são os números decimais. Os números decimais, como 0,5, menos 1,7, tá? Menos uma dízima periódica, por exemplo, assim, ó, 7, 3 pontinhos, negativo, tá ok, pessoal? Então, os números racionais são os números
inteiros são os números naturais acrescentados de frações, dízimas periódicas e números decimais, ok? Aí aumenta o nosso diagrama. O nosso diagrama vai ficar da seguinte maneira. Olha que legal. Aqui eu tenho os números naturais, certo? Aqui eu tenho os números inteiros. Agora eu tenho os números racionais. Então, olha só, por exemplo, a fração meio, ele é racional, mas ele não faz parte dos inteiros e muito menos dos números naturais. Mas o número menos 2, por exemplo, ele é tanto inteiro quanto racional. Por exemplo, número 1. O número 1 é natural, é inteiro e é racional. Então, esse diagrama ajuda muito para a gente identificar a questão numérica, ok? Números irracionais. Os números irracionais são os outros números que, irracionais, eles são os primos, aquele primo desligado que não fica na festa, fica no telefone celular isolado, é mais ou menos isso que acontece com esse número. Acontece assim, vamos pegar o diagrama. Nós temos os números naturais, nós temos os números inteiros, nós temos os números racionais. Os números irracionais, ele não faz parte dessa festa, ele fica aqui, ó, nesse cantinho, tá ok? Então, ele quer dizer o seguinte, que o número 1, por exemplo, não é irracional. O número irracional pertence somente a ele, nessa perspectiva aqui, tá? E nós temos 3 números irracionais que vocês são obrigados a saber. Primeiro, o número π. O número π é 3,14. Só que ele segue uma sequência, é uma dízima não periódica. Então anota aí, números racionais são números dízimas, só que não periódicas. Um outro número muito famoso que você tem que saber o valor, porque até é comum cair no concurso assim. Você está fazendo uma questão e você deu raiz quadrada de 2. Só que o gabarito, a resposta, está tudo em decimal. Aí você fala, puxa, eu não sei quantos que vale raiz quadrada de 2, porque o concurso não me deu. Ele subjuga que você sabe quantos que vale raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2, você pode trabalhar com 1,42 ou 1,4. Tá? 1,4, tanto faz. Só que ele não é 42. Deixa eu até pegar aqui minha colinha, ó. Raiz quadrada é 41, 42 e assim por diante. Tá ok? Deixa eu fazer uma correção aqui. 41. Eu aproximei, mas deixa um 41. É o seguinte, presta atenção. Isso aqui é uma dízima. Fica 41, 42, 12, 13 e assim por diante. Então é uma dízima não periódica. Ou seja, ele é um número irracional. Outro número importante para vocês, raiz quadrada de 3. Que é 1,7 ou 1,72 ou 73, tá bom? É o seguinte, esses números aqui vocês são obrigados a saber de cabeça, porque se cair para vocês raiz quadrada de 3, você transformando em decimal consegue fazer a conta, dependendo do exercício, tá ok? Mas note-se, raiz quadrada de 3 é somente irracional. Ele não faz parte do meu conjunto de números racionais, inteiros e naturais. Beleza? E para finalizar, todos esses números aqui, você tem esse conjunto. Vamos fazer novamente aqui o conjunto. Você tem assim, ó, número natural. Pessoal, tem que saber esse diagrama. Isso aqui ajuda muito para resolver as contas, tá? Você tem os números inteiros, você tem os números racionais e você tem os números irracionais, certo? Tudo isso aqui, tudo isso aqui é conhecido como os números reais. Números reais são todos esses números. Então, por isso que é importante você saber. Se chegar no concurso público e falar assim, este exercício pertence aos números reais, quer dizer que pertence a tudo isso aqui. Se o exercício chegar a falar para vocês, esse exercício pertence aos números naturais. Então, eu só vou olhar esse bloquinho aqui, tá? Ah, esse exercício pertence só aos racionais. Ah, se é só racionais? Lembrando que, ó, esse cara aqui faz parte dentro dele. Beleza? Então, a teoria de conjuntos, o nosso primeiro passo é lembrar desse diagrama de Venn aqui. Números naturais, ó, números inteiros, números racionais, números irracionais e todos os números são números reais. Beleza? Agora vamos fazer alguns tipos de exercício para ver como que isso cai em concurso público.